Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E você já se pegou numa situação seguinte: morar em um condomínio novo, iniciar uma nova fase da sua vida, já é uma dificuldade. Imagina fazer isso lutando contra o condomínio, tendo uma administração ruim no seu condomínio. É verdade. Então, para você não passar por isso, nós trouxemos hoje aqui uma empresa para falar sobre implantação de novos condomínios, para tornar a sua vida e dos seus amigos, dos seus vizinhos mais fáceis. Tá ok? Hoje estamos aqui com Seleto Síndicos, Bernardo Provenzano e Paulo Ribeiro. Bem-vindos. Bem-vindo, Okay. Paulo. Prazer. Obrigado pelo convite, Wesley, Marcelo. Será um prazer estar com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a Assembleia de Instalação. Rapaz, isso é sempre um... para muitos que não sabem, que já vão morar num condomínio que já existe, não sabem que existe essa fase, né? Essa fase inicial, essa fase de start. E é uma fase que, para muitos, é um desafio, sim, mas que para vocês já se tornou uma coisa mais comum pela quantidade que vocês já fizeram, não é isso? Isso, exatamente. Vocês têm uma certa especialidade também sobre isso, né? Mas sempre é um desafio, né? Nunca deixa de ser. Toda assembleia é um desafio. Toda instalação de um condomínio é um desafio maior ainda. Mas eu falo que é uma transição entre a construtora e os condôminos que vão receber as unidades e o regramento que vai existir no condomínio. Antes da gente começar, eu queria saber um pouco da Seleto. A Seleto hoje tem quantos funcionários, tem quanto tempo no mercado? Como funciona a Seleto? É só Rio? Como é que funciona? A Seleto hoje tem 18 anos no mercado, tem 52 condomínios. 18 anos, É pioneira, né, Paulo? Pioneira. Pioneira? Nós fomos nós foi a primeira do Rio de Janeiro. Pô, pessoal de casa, desculpa, podia ter começado a entrevista assim já, falar da pioneira, poxa. Na verdade, nós viemos de uma linhagem quando uma grande construtora veio para o Rio de Janeiro e que não existia facility no Rio de Janeiro, ninguém sabia o que era facility. Caramba. Né? Não sabia o que era um concierge, um ASG. Né? Antigamente não existia a palavra ASG. Isso há 18 anos atrás. 18 anos atrás. Era um faxineiro. Não. E veio com as nomenclaturas novas, ASG, concierge, né? E mudou e nós acompanhamos esse crescimento junto com essa grande construtora. Caramba, assim, há 18 anos atrás não se sabia 90% das coisas que hoje se pensa condomínio. Fico pensando como vai ser daqui para frente os próximos 18, né? No mundo condominial, Wesley, né? Eu até falo de brincadeira o seguinte: há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, um condomínio tinha um playground e uma piscina. Sim. Depois de tudo, foi colocado playground, uma piscina, um salão de festa. E hoje são condomínios clubes muito completos, verdade. Com muitos motores e equipamentos para poder fazer manutenção e o dia a dia. Isso que um condomínio, às vezes, não consegue fazer direito. Isso torna a gestão cada vez mais complexa também, né? Com certeza. Então, sem contar, né, também com a parte tributária, né? Mudou muito. Sim, mudou muito. E muda a cada dia. É verdade. Muda a cada dia. Então, isso já me vem a primeira pergunta, que é: com esses novos desafios, com essas novas tendências tecnológicas de implantação, de acessórios e implementações, qual a importância de um síndico profissional e qual é a vantagem que ele tem sobre um síndico morador para a implantação de um novo condomínio? Essa resposta é muito boa, porque eu falo o seguinte: um síndico morador, ele normalmente trabalha, tem a atividade dele ou é um aposentado. Já um síndico profissional, ele está a par da legalização do condomínio dia a dia. Por exemplo, eu vou citar um caso que de repente vocês nem sabem disso, mas a piscina do condomínio, quando é entregue, ela não é legalizada junto ao Corpo de Bombeiro. É verdade. É mesmo? É o único item onde a prefeitura você tem que ter um habite para poder ter a habitabilidade do empreendimento, mas a piscina ela não é legalizada. Só quem pode legalizar a piscina é o síndico que for eleito. Interessante que eu construo a piscina, mas eu não sabia disso. Exatamente. A construtora entrega a piscina para mim e fala assim: olha, você não pode usar. Ela nem fala isso. Ela nem fala. Nós é que sabemos que nós temos que legalizar junto ao Corpo Bombeiro. Mas em relação a todos os desafios que o síndico profissional tem como se sobrepor a um síndico morador, me fala principalmente a imparcialidade. O que eu vejo? Uma Assembleia Geral de Instalação, os condôminos, primeiro, eles não se conhecem. Né? Então, vem uma comunidade de 200, 300, 400 pessoas, um estranho ao outro, um não se conhece, moram em bairros diferentes, tem maneiras diferentes de morar. Um morava em apartamento, outro morava em casa de vila, outro morava em casa, ou um apartamento grande. Para você poder juntar esse grupo todo, né, fazer viver e conviver num condomínio, você tem vários pontos a serem feitos. E, principalmente, a manutenção do condomínio, que é o mais importante, o mais preocupante, para que você tenha um bem que você possa, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, poder revender ele ao valor de mercado.
Marcelo, no seu ponto de vista também como síndico profissional, existe algum desafio que você enxerga além desse para a implantação de um novo condomínio? Não, eu acho que o Paulo foi perfeito na resposta dele. Vocês sabem onde que eu enxergo, Paulo? Desculpa te interromper. Eu acho que a maior vantagem que um síndico profissional tem sobre um síndico morador da implantação é a expertise que ele desenvolveu de ter implantado novos condomínios. Então, eu, por exemplo, se fosse morador e agora caísse de paraquedas na função de um síndico profissional, eu dificilmente saberia 90% das minhas obrigações, e se eu soubesse, ainda assim, não saberia quais são as práticas que são melhores de ser aplicadas. Eu acho que vocês, como síndicos profissionais, sabem isso de qual é salteado, né? O Wesley, o que eu falo é o seguinte, tem um síndico que é de São Paulo, não é aqui do Rio, que ele fala que a implantação de condomínio é uma sopa de letrinhas. Legal. Porque o que nós temos de regras a fazer, entendeu? Legislação que a gente tem que seguir, entendeu? Certificado que a gente tem que obter, né? Tudo para poder ter um condomínio dentro da lei, trabalhando e agindo conforme determinado. Eu tenho várias manutenções mensais, eu tenho várias certificações que eu tenho que fazer dentro de um condomínio. Caramba. Entendeu? Isso tudo o condômino, ele não vê. Entendeu? Ele vê o nosso dia a dia. Não. Um exemplo claro... Além de operacionalizar, né? Além de operacionalizar. O que eu falo é o seguinte, se eu tenho um condomínio de 300, 400 unidades, serão 300 ou 400 pontos de internet que vão entrar dentro do condomínio. Né? Aí eu vou homologar 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Será que eu tenho espaço suficiente para poder homologar 10 empresas? Não tenho. Então eu tenho que escolher 4 ou 5 empresas boas. E aí outros moradores reclamam que a empresa que ele gosta não é o salário. Exatamente. Então eu tenho que pegar 2, 3 empresas de ponta, que são primeira linha, e mais 2 empresas de segunda linha. E nem sempre eu vou poder agradar a todos. Eu quero confidenciar uma coisa para vocês. Eu imagino que o Marcelo queira fazer uma pergunta, mas antes de você fazer essa pergunta, cada vez que eu entrevisto aqui um grupo de síndicos, mais eu fico feliz de ter sido escolhido para ser engenheiro. Porque eu só vejo problema, só vejo dificuldade. Rapaz, vocês cortam dobrado com isso, hein, cara? Parabéns para vocês. Fala aí, Marcelo. Então, como é de conhecimento, né, do Wesley aqui, eu vim do mundo imobiliário, né? Eu trabalhava numa cooperativa habitacional e nós íamos exatamente até a AGI. Certo. Né? Até a Assembleia Geral de Implantação. Só que há 20 anos atrás a gente não tinha equipamentos, a parte tecnológica para a gente. Hoje, quando a gente recebe um livro, o Manual do Síndico, né? Às vezes tem 500 páginas. Né? Aí a pergunta é o que eu quero fazer para o Paulo. Como era isso há 18 anos atrás, quando você não tinha parte tecnológica, né? Hoje você tem um Sigma, você tem uns aplicativos, você cadastra tudo ali dentro, beleza, você já tem as informações. E como era isso 18 anos atrás? Provavelmente era papiro, pele humana, que a pessoa escrevia, filme. Olha, era complicado. É complicado. Eu me lembro quando eu fui comprar meu primeiro computador, tá? Foi numa loja da Rio Branco, só existia essa loja no todo o Rio de Janeiro. Caramba, Estou falando já de 20 e poucos anos atrás, tá? Você sabe que todo mundo aqui já era nascido, né? Todo mundo aqui já era adulto. Mas por que eu falei do computador? Porque há 18 anos atrás não tem essa tecnologia que nós temos hoje. Verdade. Perfeito. Então, tanto de câmeras, por exemplo, eu vou colocar uma câmera dentro do elevador. Eu tenho que ter um cabo cabeando todo o elevador, subindo e descendo o tempo todo. Hoje eu coloco um Wi-Fi. Né? Quer dizer, uma tecnologia nova que simplifica muito a nossa manutenção e o custo do condomínio. Antigamente eu tinha a chave e o cadeado e a corrente para fechar. Hoje eu tenho imã eletromático, eu tenho fechaduras eletrônicas, eu tenho controle facial, eu tenho uma cerca hoje que com 2 pontos de laser, uma enxerga a outra para poder ter o perímetro. Né? Então tem várias tecnologias que ajudaram muito o dia a dia. Todas elas requerem o quê? Manutenção também. Mas isso hoje, a implantação dessas tecnologias todas, facilita muito com a redução da parte de fiscalização, entendeu? E de rotina nossa. Antigamente, como você bem falou, era no papiro. Você tinha que escrever tudo à mão. Hoje a gente tem vários softwares, vários sistemas. O nosso próprio aplicativo da Seleto Síndicos, né, já controla basicamente 90% de um condomínio. Já que vocês tocaram nesse assunto, primeiro eu quero perguntar se vocês assistiram um episódio nosso, acho que vocês não assistiram, que nós trouxemos aqui a New Line, mostrando aquele cachorro robô, que agora ele faz o perímetro do condomínio, ele avalia, ele sobe escada, desce escada, ele filma o condomínio, avisa, liga as lâmpadas, avisa na portaria que tem uma movimentação estranha. É um porteiro rondante, né? É o Honda, é o famoso Honda. E sem processo trabalhista. Não é um porteiro sem processo trabalhista. Eu não vi seu podcast, mas vou até assistir depois, tá? Porque hoje o nosso maior custo de um condomínio são 2.
mão de obra e depois concessionárias públicas. Sim. Na hora que eu consigo ter um rondante, entendeu? Fazendo esse serviço para nós e colocando e atualizando a inteligência artificial, colocando tudo já em prática, nos facilita muito. Olha, eu fiquei impressionado porque na hora, que assim, em off, depois ele me falou o valor, eu imaginava que fosse mais caro pelo que era. Por quê? Quando você rateia aquilo dali entre, sei lá, 40 unidades e parcela aí em algumas vezes, aquilo dali fica barato e é uma tecnologia que ela realmente tem um monte de avanços ali e implantações que são interessantes. Por exemplo, ele tem sensores que não colidem nas coisas, ele faz a ronda no horário que você estabelece, ele sobe e ele monitora todo o edifício. Se ele localizar alguma área que, por exemplo, não tem, porque tem movimentação aquela hora, ele avisa direto na portaria, acende as luzes, toca uma sirene. Olha que interessante. E isso economicamente é viável, porque você está ali, de repente, economizando uma grana com uma Honda, ou então, às vezes, nem teria Honda. Você implanta aquilo dali. Então, assim, essas tecnologias da cerca inteligente, igual você está falando, de controle de acesso, são tecnologias muito bem-vindas no mercado. Eu sou a favor também. Muito bem-vinda, e para nós foi fundamental, porque antes, como eu falei, para abrir uma porta antes era um cadeado e uma corrente. Hoje basta apertar um botão que eu abro a porta. Então isso facilita muito o dia a dia. Ou só botar o rosto, né? Só botar o rosto, só botar o rosto. Antes, se tivesse alguma fuga de perímetro, alguém pulou um muro, eu jamais iria saber. Hoje não, hoje eletronicamente eu já consigo ver isso. Além disso, tira foto, já mostra, já avisa, né? Não, o próprio telefone está no celular, né? Não precisa mais você... Bernardo... Pode estar na piscina e atender o seu próprio interfone. Não é? Né? Não precisa mais você... Mais tecnológico. E a empresa de vocês tem integração dessas tecnologias aos níveis de vocês? Por exemplo, o controle de acesso, essa parte tecnológica de aplicativos de vocês, como funciona? Hoje o nosso aplicativo ele interage com o controle de acesso, né? Facilitando... a entrada da pessoa, isso traz um dinamismo, né? Porque hoje a gente precisa ter aplicativo para tudo. Sim. E dentro disso a gente fica com um único aplicativo, né? Que é o nosso. Você tem a parte de interfonia. Por exemplo, eu posso hoje passar o interfone para a unidade 201, eu estando na piscina, usando o meu celular. Né? Nosso aplicativo já funciona como se fosse um interfone. Né? Uma correspondência que chega. Que legal. Entendeu? Eu vou receber visitas daqui a 6 horas, eu no aplicativo já coloco, já mando para a portaria, já faz reserva de espaço. Isso é o aplicativo da empresa de vocês? Da empresa nossa. Que ela ajuda na gestão para o morador, né? Isso, exatamente. Gestão para o morador. Toda a transparência, todas as informações traz dentro desse nosso aplicativo. E nós estamos fazendo também a integralidade da administradora no nosso aplicativo. Sim. Ou seja, uma segunda via de recibo também é feita através do nosso aplicativo, apesar da gente não ser a administradora do condomínio. Entendi. Para poder facilitar. Deixa eu dar um passo atrás e falar com o pessoal de casa assim. Eu não tenho ideia de como funciona a implantação de um condomínio. Imagino que você que está em casa também não deva imaginar, né? Acho que só 3 pessoas dessa mesa entendem sobre isso. Eu não sou uma delas. Então, eu vou me colocar na situação de vocês e vou fazer uma pergunta aqui bem óbvia, mas que para mim é um desafio. Qual é o passo a passo da implantação de um condomínio novo? Olha, Wesley, é a parte mais difícil de um condomínio. É mesmo? É, a parte mais difícil de um condomínio é a implantação. Por quê? Você tem alguns passos a serem seguidos. Primeiro passo da construtora, que ela tem que ter o habite da prefeitura. Para poder dizer o seguinte, olha, aquele imóvel ele tem habitabilidade. Sim. Segundo passo é a construtora convocar uma Assembleia Geral de Instalação, para poder entregar o condomínio. Assembleia... AGI. Instalação. Assembleia Geral de Instalação. Tá? E quando existe a Assembleia Geral de Instalação, muitos condôminos pensam o seguinte, eu vou falar o que eu quero, mas não, tem uma pauta. Né? Ali é dizer o seguinte, instalou o condomínio, eu vou ter que fazer o certificado digital, depois eu vou eleger síndico, subsíndico e conselheiro e a previsão orçamentária. Entendeu? E o próximo passo é a entrega de chaves, que é um problema com a construtora. Numa próxima reunião, que será uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, nós vamos começar a montar as normas. Normalmente a gente faz uma AGI numa semana e 2 semanas depois eu já chamo uma AGE
para poder já demonstrar algumas normas que têm que ser cumpridas dentro do condomínio. E aí vai falar sobre vaga de garagem, essas coisas. Olha, Wesley, a pior assembleia, você me tirando sério agora, tá? Você quer assembleia que você tá com casa cheia, fala de vaga de garagem, né? Fala de vaga de garagem. Fala de sorteio de garagem, vaga de garagem. Essa vai todo mundo. Essa vai todo mundo. Por isso que eu falei. Olha só, pelo que você tá me falando, existe todo um conceito ali, toda uma estratégia para a implantação de um condomínio. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Bernardo. Com toda essa dificuldade de se comunicar e implantar um condomínio, como o Paulo disse agora, não é porque está ali uma AGI que todo mundo vai poder falar o que quer. Tem uma pauta para ser seguida. Uma ordem a ser seguida. Como funciona, meu Deus do céu? Eu fico imaginando moradores que já têm experiência em condomínio, porque moram muitos anos em condomínio e quer trazer a vivência dele para o condomínio, e outros moradores que nunca moraram em condomínio. Imagino que as pessoas que moraram em outros condomínios querem falar, não, lá no meu condomínio funcionava assim, tem que ser assim, assado, e a outra pessoa não entende como funciona. Como que é essa AGI inicial e como funciona esse início dessas assembleias? Essa AGI é muito tocada pela construtora. Sim. E aí depois disso? Depois disso, a gente costuma fazer uma AGE, e dentro dessa AGE a gente cria uma pauta. E dentro dessa pauta a gente cria algumas regras que vão ser o futuro do regulamento interno. E dali a gente vai criar opções de colocação de isso-filme. Vamos definir o isso-filme. Na verdade, é uma padronização para não desvalorizar o teu imóvel. Sim. Então, por exemplo, isso-filme pode ser colocado? Pode. Qual cor do isso-filme? Azul, verde, marrom, preta? Né? Então, a gente estabelece o seguinte, se aquele condomínio tem uma fachada bege, então pode colocar isso-filme marrom, tá? Que é o clássico. Mas agora, Paulo, desculpa te interromper. A pergunta que eu fiz do Bernardo me deixou mais curioso agora. É interessante, então, nesse início, nessa primeira AGE, nas primeiras AGEs, dar voz aos moradores que estão entrando no condomínio com experiências regressas e com coisas novas a trazer, ou não, é melhor tentar canalizar só na experiência que vocês têm e tentar esquecer um pouquinho o que o morador quer e tentar focar naquilo que realmente funciona. Wesley, nós já temos... curioso. Entendi. Nós já temos um rol de coisas a serem implantadas na primeira AGE. Uma primeira AGE é uma assembleia um pouco mais longa. Eu levo 12 itens numa primeira AGE. Achei que você ia falar 12 horas. Não, 12 itens. Olha, pelo contrário. Mas chega lá. Olha, conosco a assembleia, ela tem início, meio e fim. Tá? Eu sempre, quando inicio uma assembleia, eu faço uma assembleia, hoje vai durar mais 2 horas e meia. E se por acaso ultrapassar desse horário, eu falo assim, gente, vamos encerrar e a gente monta uma outra assembleia. Caramba. Que é para ser cansativo. Eu dou exemplo para você numa assembleia de regulamento interno. Não adianta eu discutir item por item na assembleia. Eu vou perder o dia inteiro. Então eu mando para todos os condôminos, regulamento interno, ele dá uma revisão, ele manda para mim de volta, e isso num bate-papo, a gente monta um café com o síndico para poder tirar mais dúvidas, e na assembleia, gente, quem é favorável à aprovação, sim ou não? Já se antecipa, né? Antecipa. Mas, voltando à pergunta que eu tinha feito, é mais interessante dar voz ao morador ou, na verdade, pela experiência que vocês têm, é melhor que vocês implantem da forma que vocês já conhecem? Escutar o morador é muito importante. Porém, a nossa vivência, o que nós já implantamos de condomínio vai ajudar muito a eles. Porque nem sempre... Eu tenho um caso que eu tenho 2 condomínios gêmeos. 2 condomínios iguais, tá? Mesma unidade, mesma construtora, mesmo tudo. Com orçamentos diferenciados. Assim, Paulo, mas por que isso? São gêmeos os condomínios. E é um do lado do outro, né? Uma questão muito simples. Quem está morando ali dentro pediu mais serviços que os outros. Né? Então eu tenho que escutar também, porque quem vai morar vai ser você. Sim. Então eu tenho que escutar o seguinte, olha, eu quero um concierge 24 horas. Eu vou falar para você o seguinte, precisa? Não, mas só que eu quero. Então a gente leva numa assembleia e, se aprovado, vai se colocar. Então escutar o morador também é importante. O perfil do condomínio muda. Então, por isso que mesmo sendo igual, o perfil dos moradores daquele condomínio acaba mudando. Né? Então a gente precisa ouvi-los. Tá? Esse condomínio pediu para que a piscina funcionasse de 7 da manhã às 9 da noite. Quer dizer, ou seja, eu tenho que ter mais que um guardião, porque não dá conta um turno de guardião. Então é um custo maior, Mas quem decide isso? São os moradores. Que eles que vão estar morando, eles vão nos ajudar nesse ponto. Então escutar o morador é muito importante.
Que prática vocês acabam tomando para poder ter essa facilidade de comunicação nesse início? Porque uma coisa é um condomínio que já está estabelecido, que já tem seu grupo de WhatsApp, ou tem outros métodos de comunicação, todo mundo já se conhece. E quais são as práticas que vocês tomam no início da empresa, ali, no início da implantação, para poder melhorar essa comunicação entre administração e condômino? Eu vou falar para você o seguinte: o grupo de WhatsApp é ótimo e é a maior fofoca do mundo que existe. Porque ali Então, todo mundo fala o que quer. Então, de repente você não usa o grupo do WhatsApp, não usa outro método. O que a gente faz? A gente cria um grupo do WhatsApp para a linha de transmissão. Sim. Onde ele vai informar tudo que é necessário do dia a dia. Mas que o morador não se comunica. O morador não manda para nós. Nós temos e-mail, telefone, pelo privado. Mas quando o morador manda um questionamento, vão mais 10, 20 questionar outras coisas mais que não tem nada a ver com o assunto e aquela pauta não se acaba. Então, quando o morador quer falar conosco, ele pode nos ligar, mandar um WhatsApp para o nosso privado, pode aparecer na administração para poder tirar aquelas dúvidas. E depois uma só pessoa esclarece para todos os moradores o que vai ser a regra, o que vai ser a sugestão. Tá? Uma das ferramentas é o WhatsApp. Outra é o próprio aplicativo nosso da Seleto. A outra é o aplicativo da administradora, o site da administradora. Quanto mais informações eu puder colocar, Eletromídia é um outro informativo. Comunicado nos elevadores. Exato, até o comunicado nos elevadores. Eu não entendo por que vocês até hoje não pensaram em fazer igual a W. Foster faz. Fala aí. A W. Foster tem uma cláusula contratual que ela fala assim, ó, apenas um morador poderá se comunicar com a W. Foster representando o condomínio. Mas isso aí mas seria maravilhoso. Rapaz, eu acabei com todos os problemas, que era um tal de manda e desmanda. Chegava um morador, falava, por que você tá pintando assim? É porque o tal pessoa pediu pra pintar assim. Não. Aí parava a obra porque as pessoas não concordavam. Assim eu passei a canalizar só numa pessoa e todo mundo tiver que reclamar, reclama com aquela pessoa. Só aquela pessoa passa coordenada para mim. Wesley, eu vou te falar, eu fiz uma reforma de fachada durante o período da pandemia. O prédio estava interditado pela Defesa Civil e durante todo o período da pandemia eu só parei um dia, no dia que teve lockdown. Mas lá a coesão era o quê? Tinha nós, tinha uma gerenciadora e tinha os conselheiros. Quer dizer, cada um tinha um momento de mando. Legal. Agora, no final, quem mandava, depois de reunir com esse povo todo, é só o síndico que vai falar com a construtora. Sim. Senão, imagina, eu teria parado vários dias durante a pandemia. Por que não elejo sempre que é o síndico que vai ser essa pessoa? Porque, na verdade, às vezes o síndico é um síndico residente, é um síndico morador, e ele está trabalhando. Delegou para outra. Delega por uma pessoa. Então, por isso que na minha cláusula ela coloca um representante único estabelecido pelo síndico. Que aí o síndico fala, não, sou eu mesmo. Não, é outra pessoa. Mas é importante, funciona. Quando a gente fala o síndico vai ter um contato com a construtora, seja qual for o fornecedor, né, não é só o síndico, porque antes nós já fizemos algumas reuniões com o conselho, com a gerenciadora, para poder depois tomar aquela posição e passar a ser um mandatório final. Sim. Fala aí, Marcelo. Paulo, após essa AGI, qual a importância que você acha para o condomínio contratar uma empresa de assessoria jurídica e uma empresa de assessoria na área de engenharia? Marcelo, tua pergunta é bem esclarecedora. Tá? Gostei da pergunta. Não é interessante, tá? Porque é o momento de construção. Então, é o momento seguinte, você imagina um condomínio de 200 unidades, 300 unidades, ou até mesmo 10 unidades, né, que é onde metade dos condôminos que receberam as chaves vão fazer obra. Eles vão trocar o piso da cozinha, o piso do banheiro, vão colocar armário, vai colocar mais um ar-condicionado mais forte. Vão colocar nicho, né? Vão colocar nicho em banheiro. Vai ter que furar algum local. Né? Então, cortar alvenaria estrutural. Opa, você falou uma coisa muito importante. Hoje em dia, que tem de alvenaria estrutural, você não pode nem colocar nicho de banheiro. Sim, verdade. Né? Então, essa parte toda de obra, o condomínio ele tem que fazer um projeto, através de um arquiteto ou de um engenheiro, submeter para a administração, e a administração, depois, em seguida, ela tem que validar aquele projeto. Correto. E nada melhor do que você validar como? Através de uma contratação de uma empresa de engenharia para poder verificar se aquele projeto que o condomínio está pensando, ele é viável dentro do que está recebido. Você tem uma carga de energia que você recebe de tantos watts. Se você colocar acima disso, vai cair teu relógio e vai desbalancear toda a rede. Então, esse engenheiro é para poder verificar essa parte. Já o jurídico é mais do que importante, porque o jurídico, ele que vai dar o aval a tudo para o síndico. Correto. Um contrato que eu vou fazer com o fornecedor, eu passo pelo jurídico.
Correto. Porque aquele contrato tem que ser bom para os dois lados. Sim. Não adianta ser bom somente para o condomínio ou ser bom somente para a empresa. Então, nada melhor do que um jurídico para poder validar e verificar o seguinte, ó, o contrato é bom para os dois lados. Né? Leis e regulamentos que a gente vai fazer. Nesse início, existe muita conversa com os condôminos. E algumas das vezes a gente tem que colocar o jurídico junto, interferindo junto a nós. Perfeito. Né? Porque é para poder normalizar e normativar, entendeu, todo o condomínio. Pensando dessa forma, quais são as práticas que são práticas mais execuíveis e nobres no início de uma implantação de um condomínio para a gestão financeira? Aonde tem que ser o dinheiro? Aonde tem que ser pensado o dinheiro? De que forma deve ser gasto o dinheiro? Como funciona isso? Porque a gente até, vou revelar ao pessoal de casa, a gente aqui antes da nossa conversa, a gente bateu um papo aqui falando sobre como a construtora entrega, falando sobre taxa condominial e o que na verdade existe na prática. Isso. Então, vamos falar sobre isso um pouco? Vamos até desmembrar em 3 etapas essa da pergunta, tá? Vamos. Primeira pergunta é a seguinte. Existe uma previsão orçamentária, a famosa que eles chamam de PO, previsão orçamentária. Que é dada pelo... Que é dada pela construtora. Isso, beleza. Essa previsão orçamentária, ela tem um prazo que tem que ser seguida. Vai ser para os próximos 90 dias, para os próximos 180 dias, para o próximo ano todo. E dentro daquela previsão, eu tenho toda a parte de um orçamento de manutenções já previstas. Sim. O que ocorre, entendeu, em muitos casos de construtoras, que elas fizeram um planejamento de uma previsão orçamentária quando foi implantar o condomínio, quando foi começar a construir o condomínio e ficou totalmente defasado ou até mesmo a necessidade mudou muito. Então, naquela previsão orçamentária, eu tinha uma previsão de 2 funcionários de portaria. Só que eu preciso de 4, que eles vão trabalhar também à noite. Então, essa necessidade de ter mais 2 funcionários, um plantão de 12 por 36, eu tenho que mudar a previsão orçamentária. E eu tenho que chamar uma assembleia para poder alterar a previsão orçamentária. Muito importante também no início é o quê? Eu tenho um gasto com manutenção de motores. Só que esse gasto com manutenção de motores, nos primeiros 6 meses, 1 ano, eu não tenho esse gasto, porque eu estou na garantia da construtora. Sim. Vou falar do elevador, que é mais fácil. A construtora me dá uma garantia de elevador de 6 meses, 1 ano mais ainda. Né? Então, durante 6 meses, 1 ano, eu não preciso ter aquele gasto de manutenção com o elevador. Perfeito. Sim. Então, eu posso pegar aquele dinheiro, entendeu, e colocar ele aonde? Na parte do enxoval. Que é uma parte onde a gente vai começar. Isso, enxoval. O Wesley não conhece o mercado, né, Marcelo? O que é enxoval? Tá? O enxoval é toda a parte de compra de um condomínio que não está prevista no dia a dia. Por exemplo, uma lixeira do banheiro, uma tampa de vaso sanitário, a saboneteira, o contentor de lixo, né? Um móvel, um armário, uma cadeira, uma mesa, uma geladeira para os funcionários, um micro-ondas para poder esquentar grelha comida. para churrasqueira. Grelha de churrasqueira. O condomínio tem a churrasqueira, mas não tem a grelha. E aí? Né? Fechou as como? Então, toda essa parte a gente chama de enxoval, para poder justamente ter esse material implantado dentro de um condomínio. Isso tem um custo. E que normalmente, eu vou falar que 99% das vezes não está previsto na previsão orçamentária. Então, já na primeira GE, a gente vai assim, gente, olha só, precisamos montar um enxoval, vai ser uma cota mensal durante 10 meses, 5 meses de tal valor. Entendeu? Isso é muito importante. Pessoal de casa, vocês sabiam que era enxoval no condomínio? Eu não sabia. Imagino que você também não. Então aproveita que vocês também não sabem o que eu tô falando. Dê uma curtida no nosso vídeo, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, siga a gente no nosso canal aqui no YouTube. Deixe seu comentário, caso seja alguma coisa relevante. Se também não for relevante, também pode deixar seu comentário, a gente vai responder com o maior carinho, tá bom? Lembre sempre que nossos patrocinadores estão nas telas laterais da nossa televisão principal e eles sempre trazem empresas de muito nome no mercado e com muita expertise que pode ajudar vocês numa solução de algum problema no condomínio de vocês. Vamos continuar? Vamos? Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Olha só, quando você fala sobre o enxoval, sobre custos, sobre práticas, você me deixou com uma curiosidade aqui. A construtora, ela faz uma prévia Sim. do que vem a ser o orçamento ali de uma taxa condominial. Exatamente, a previsão orçamentária. É uma previsão orçamentária. E essa previsão orçamentária estipula uma cota condominial que você está me dizendo que ela acaba sendo falha. Muitas das vezes ela é falha. Não é sempre, mas a maioria das vezes ela é falha. Sim. E como isso funciona para o morador que acabou de comprar uma unidade e de repente está apertado ali e ele fez a conta com aquilo dali? É uma dica para o pessoal de casa, quando uma cota condominial de uma implantação tiver sido
ofertada no momento da construção, eles sempre pensarem com uma taxa extra, pensar com um valor acima daquilo? O Wesley, eu falo para vocês o seguinte, tá? Numa implantação de condomínio, é o período mais crítico que o morador está vivendo. Por quê? Ele veio de um bairro, se mudou para o outro, ele trocou de carro, ele tem que botar armário em casa, ele tem que comprar um fogão, uma geladeira. Às vezes é o primeiro condomínio. Às vezes é o primeiro apartamento que ele tem. Ele tem que colocar cortina, entendeu? Ele tem que colocar luminária. Onde ele está gastando mais dinheiro e ainda está pagando o imóvel. Né? Quer dizer, olha quantas dívidas, entendeu? Ou de repente se casou agora. Então, quantas dívidas ele está herdando a pagar ao mesmo tempo. E ainda tem um condomínio que tem que viver. É verdade. Então, a gente deixa muito claro, não na AGI. A AGI é uma assembleia da construtora com os condôminos. Sim. Mas na primeira AGE, a gente já leva um orçamento, já conversa com os conselheiros antes, fala assim, conselheiro, olha, com esse valor, a gente não consegue implantar um sonho para vocês. Porque todo mundo quer o quê? Segurança, quer transporte, quer liquidez no imóvel. E assim, como é que eu vou colocar um fechamento eletrônico aqui? Como é que eu vou colocar um reconhecimento de Face para poder abrir aquela porta? Eu não tenho como, eu não tenho orçamento. Um contentor de lixo, eu não tenho que comprar um. Um contentor custa na faixa de R$500. Eu tenho que comprar uns 5, 6, 7, 10, dependendo da quantidade de apartamentos. A pessoa não enxerga esse custo. Não né? enxerga esse custo. Uma tampa de vaso, se eu tenho 10 banheiros, são 10 tampas de vaso. São 10 lixeiras, são 10 saboneteiras, é tudo 10 espelhos. Né? Então é um custo que muitas das vezes a pessoa não vê. Algumas construtoras, poucas construtoras entregam o condomínio bem completo, mas a maioria entrega o condomínio precisando colocar isso tudo ainda para funcionar. Sem enxoval. Poucas entregam com enxoval. Entendi. Paulo está falando da parte financeira, né? Mas quando nós recebemos os apartamentos, porque aconteceu isso comigo também, eu também trabalhava numa cooperativa. Normalmente você vai pegar teu apartamento, você joga a água do banheiro, a água não vai para o ralo. Isso. Você vai lavar a cozinha, a água vai para tudo que é lugar, vai para a sala, só não vai para o local certo. Então o morador ele já chega estressado já com a construtora. Aí você passa por um problema sério, que é a parte financeira, porque o cara estava projetando na cabeça dele que ele ia pagar R$300 de condomínio. Daqui a pouco, né, com a nova previsão orçamentária, passou para R$500, R$600. Aí já começa o problema do síndico. Mas isso é garantia, né? Não, olha só. O Marcelo falou uma coisa interessante, tá? É porque se você jogar água, pelo amor de Deus, é uma coisa básica de construção. Se você tá com um problema construtivo desse, o condomínio tem que oferecer algum tipo de garantia. É raro, né? mas acontece sempre. Então eu vou até corrigir um pouco você, tá? Você é construtor, mas você não conhece o que a construtora hoje entrega. Tá? Na verdade, hoje, a única área que tem permeabilização é o box do banheiro. Sim. Cozinha, não se taca água. É só pano úmido. Sim. Banheiro é a mesma coisa, só pano úmido. Sim. Né? Então, nós seguimos o modelo americano, a construção brasileira seguiu o modelo americano, onde usa esse produto químico para poder limpar e não tacar água como antigamente era tacada. Tá? Sim. Mas, lógico, a construção de um condomínio e das suas áreas comuns tem toda a parte de garantia da construtora. Sim. Algumas garantias vão até 30 anos. Caramba. 30 anos é a maior garantia que existe. É a de todo o condomínio? Não, só de risco estrutural. Sim. Risco estrutural, então, tem 30 anos de garantia. Eu comprei aquele motor para poder a piscina ficar com água sempre clarinha, bonitinha. Qual é a garantia que ela me dá? Normalmente é de 1 ano. Ou a garantia do fabricante do motor. Então, o fabricante do motor dá 2 anos de garantia. Então, a construtora estendeu para 2 anos aquele motor, aquela garantia. Hoje, o Marcelo já tinha citado, o manual do síndico que nós recebemos vem todas as garantias que nós temos. Queimou uma lâmpada com 3 meses. A construtora vai trocar, porque a garantia são de 6 meses. Então, tem todas as garantias que existem dentro do condomínio e aonde cabe e o que não cabe. Principalmente, se uma fachada tem 5 anos de garantia, mas só que ela recomenda que depois de 3 anos eu faça uma limpeza ou um teste de percussão. Se eu não fizer isso, eu perco a garantia da construtora. Perfeito. E o elevador, que quando você vai fazer a mudança, né, exatamente no dia da mudança, o elevador para. Porque ainda não tem teste, né? A gente teve um problema sério no condomínio, que todas as vezes que ventava, o pó do teto da cobertura descia para a parte com os contactos, né, dentro do elevador. O elevador parava. A gente estava no meio de uma mudança e a pessoa era obrigada a parar a mudança. Então, assim, vários contratempos existem no momento da entrega das unidades, né? Olha, a implantação no condomínio é onde tudo começa a acontecer. Verdade. Então, você imagina o seguinte, a construtora, quando construiu o prédio, ela colocou toda a tubulação dentro da parede. Ela fez um teste? Fez. Agora, ela deu carga de água, deu o tempo todo durante algum tempo? Não.
Isso vai começar a acontecer quando? Quando justamente for usado. Quando você começar a dar válvula de descarga, tomar banho, aí você vai começar a ver o tipo de problema que você pode existir. Pode existir? Pode existir. Eu falo até para os conselheiros, falo assim, olha, se por acaso um dia estourou um cano, vazou aqui na portaria, não se preocupe, a costura vai cobrir tudo. Entendeu? Sim. Que para nós isso já é normal. Para aquele morador, nosso prédio está caindo. Né? Mas porque é o momento da carga, o elevador. Qual é o momento mais crítico de um elevador? Justamente da entrega. Paulo, uma coisa importante. Eu acho que você está falando isso e existe ali uma diferença entre condomínios de padrão de... Como que eu posso determinar padrão C ou B hoje em dia e o padrão A? Existe um padrão A, entendeu? Existe a classe média, depois... Minha Casa Minha Vida hoje ele é classificado como o quê? E o programa Minha Casa Minha Vida. Que o programa Minha Casa Minha Vida tem vários estágios. Isso, mas é uma classificação B ou C? É uma classificação C. C, tá. C. A mesma prática C+, que você está falando... C+ até. Tá. O primeiro nível da Minha Casa Minha Vida é C+. Tá. Entendeu? Você está falando isso, existe essa prática que você está falando numa classe C de empreendimento imobiliário e numa classe A? Porque eu estou falando porque eu construí 14 prédios de uma vez, 14 edifícios, cada um com 9 andares, e os 14 edifícios nós passamos fazendo 6 meses de teste de fluxo hidráulico e todos os testes, e eu fui responsável pela construção dos 14 Sim. e a entrega dos 14, e os 14 nós demos 5 anos de garantia para qualquer tipo de incidente. Olha, É por isso que eu estou perguntando, porque no meu ponto de vista, como eu não sou construtor, eu sou uma empresa de reforma, mas quando eu atuava como construtor para outras empresas, isso não era uma prática muito comum. Wesley, algumas construtoras seguem com aquele mesmo fornecedor sempre. Sim. Né? E aí, logicamente, tem fornecedor bom e ruim. Né? O que acontece? Sexta-feira é um dia que o expediente de obra termina mais cedo. Sim, 4 horas. 4 horas. Quando deu meio-dia, que tocou lá o alarme, que o peão ele foi almoçar, ele estava juntando um cano no outro. Mas ele foi almoçar. Quando ele voltou, entendeu? Ele já não se lembrava mais que ele tinha parado. Isso pode ocorrer. Acontece. De não ter colocado uma cola, entendeu? E só ter encostado o cano numa conexão. E quando vai dar esse problema? Vai dar o problema justamente daqui a 6 meses, quando o prédio for entregue, está com carga efetiva. Sim. Você teve uma precaução em fazer isso. Eu peguei um caso muito curioso, tá? Que o condomínio era uma cobertura e a pessoa foi colocar uma iluminação, entendeu? No teto da cobertura, ele pegou a serra-copa e furou. Entendeu? Furou o teto de gesso, só que ele foi com vontade e chegou até o ralo abacaxi. O que foi que o empreiteiro estava fazendo? Empreiteiro não, o faz tudo estava fazendo, o seu Zé estava fazendo. Ele furou o ralo abacaxi, muito simples. Ele pegou o tampo de gesso e colocou lá, fechando o tampo de PVC, né? É um gênio. É um gênio. É um gênio com J. Lógico. Quanto tempo durou? Na primeira chuva forte. Né? Ou seja, a gente imaginava que estava vazando água da piscina, entendeu? Que o terraço estivesse alagado. E de onde está saindo essa água toda? Entendeu? Até o momento que assim, olha, derruba o teto de gesso para poder localizar. Aí vimos a bucha de gesso, né? Se você acha que isso é um baita de um problema, vou te falar um pior do que esse. Você contou a história aí do pessoa que tá na hora do almoço e tal. Deixa eu te falar, deixar um pouco sem sono, tá? Você sabia que se um pedreiro de má vontade ou com má intenção, ele pegar um punhado de fuligem de madeira e jogar dentro de uma forma de concreto durante a construção, antes da concretagem, ele pode derrubar um prédio? Não brinca, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Porque, se você pensar, liga no cimento, existe uma correlação de água-cimento. Tá. E essa correlação de água-cimento dentro de concreto, ela é fundamental para dar a resistência do concreto. Isso. Se você está falando de uma viga ou de um pilar, e você joga um punhado de madeira seca, né, de fuligem de madeira seca, quando o concreto cai em cima daquilo dali, o concreto, a madeira vai absorver aquela água do concreto. Muda o fator água-cimento e aquela viga ou aquele elemento estrutural, ele perde a resistência. Olha, você falou uma coisa interessante, porque eu passei por isso, tá? Eu tenho uma casa de campo e eu fui construir um muro grande e fiz o quê? Peguei o caseiro e disse, constrói um muro, né? Ele com os amigos dele estavam lá tomando a cachaçinha dele, fazendo um muro, né? E depois de um mês o muro estalou, trincou o muro todo, tá? Aí eu fui chamar um engenheiro. Aí sim eu fui chamar um engenheiro. Não, chamar um engenheiro para poder ver vários pontos
entendeu? Do concreto não estavam misturados. Tava só cimento puro. Né? Então, isso é muito não importante. Não vibra o concreto. Exato. Por isso que é muito importante uma fiscalização de um engenheiro, de uma empresa, para poder dar o aval para nós. Isso do concreto, durante muitos anos, assolou meus sonhos. Porque antes de qualquer concretagem, eu tinha que passar por cada forma, por cada uma delas, verificando se estava limpa, se não tinha... E volta e meia a gente pegava madeira, assim, bastante folha de madeira dentro de um ponto ou outro, de algum funcionário que estava insatisfeito. Wesley, eu peguei um caso... Acredita, cara? Acredito. E eu peguei um caso de um copo de requeijão de PVC dentro da tubulação de água gelada do ar-condicionado. Rapaz. Eu passei minha Copa... O jogo de início, que era do Brasil... Eu passei o tempo todo com a manutenção tentando achar o problema. Quando assim, não achamos mais o problema, não está gelando água para ninguém, e assim, corta o cano para poder ver o que está vendo. E tinha um copo de PVC, de requeijão. Então, agora essa pergunta agora vai ser pro Wesley. Opa! Vamos botar ele no fogo também. Botar ele no fogo também. Não, porque assim, eu trabalhei com as melhores construtoras, não vou dizer só do Rio de Janeiro, algumas do Brasil, né? E a maioria das construtoras, né, como você falou que você fez 12 prédios, né? 14 prédios. E esses funcionários eram funcionários da construtora ou eram de empreiteiros? Por que eu vou te falar? Vou só complementar a pergunta. Porque a maioria das construtoras trabalha com empreiteiros e trabalha com medição e essas pessoas trabalham com metragem para recebimento. Então, assim, a maioria dos empreiteiros que eu vi, os caras faziam as coisas assim, de qualquer maneira, as coisas rápidas, porque no final do mês eles ganhavam de acordo com a metragem. E não com o trabalho se era bem feito ou mal feito. Se o cara pudesse fazer um trabalho que o certo seria fazer um dia, o cara fazia em meio dia. Tá. Quando a gente fala sobre construção, a gente muda um pouco a ideia da reforma. Sim. No setor de construção, existe setor de qualidade, existe setor de medição, existe pagamento. Então, assim, existe sempre uma pessoa no canteiro de obra correndo, acompanhando a qualidade daquilo que está sendo executado. Porque se a qualidade em algum momento parar aquele serviço, ele não vai receber e não vai ser executado e acabou. Então não vai ser produzido, a produção dele não vai avançar se a qualidade não estiver adequada. Isso é uma boa construtora. Correto. Exatamente. Eu tinha, sobre minha supervisão indireta, porque além de mim tinha outros engenheiros abaixo e um gerente acima, nós tínhamos 650 funcionários no canteiro ao mesmo tempo. Esses 650 funcionários, 50% era da própria empresa, 50% era terceirizado, porque não valia a pena para a empresa ter vários tipos de especialidades dentro do canteiro, sendo que ia demorar uma semana, 2, 1 mês, 2 meses no máximo. Então não tem como você, como construtora, manter. Eles trabalhavam direto para a construtora. Mas sempre com a fiscalização da construtora. Perfeito. Então sempre a minha fiscalização de qualidade acompanhava isso. Eu vou até te falar mais, tá? Hoje, lâmpada que a gente usa em casa, nos condomínios, são todas fabricadas na China. Todas elas. Qual é a diferença de uma lâmpada de uma marca boa, que eu vou falar a marca, uma Ojan, uma Philips, e de uma outra linha de marca? A diferença é que tem uma pessoa lá fiscalizando na ponta da fábrica. Fala assim, olha, eu quero aquele drive, eu quero esse material, eu quero esse teste. Tá? Eu fui recentemente numa fábrica de produtos eletrônicos para condomínio, lá no Sul, e vi toda a linha de montagem deles, né? Até mesmo porque eu comprei 250 reconhecimentos faciais, então eu tinha que verificar a fábrica, né? Que é uma outra coisa que a gente faz. A gente vai visitar o fornecedor. Que legal. Esse nós fomos visitar o fornecedor para saber, lógico, ele tem o nome nacional, mas eu queria conhecer mais e tentar comprar direto para poder tirar um pouco de tributos. Né? Então a gente foi conhecer e eu vi lá sendo reprovado um lote de produtos, né? E reprovou um produto, mas a linha toda daquele lote foi reprovada para poder fazer um reteste produto por produto. Isso sem a qualidade. Né? Então, as construtoras, elas têm qualidade? Tem. Elas hoje terceirizam quase tudo. Hoje a construtora, ela tem fiscais para poder aprovar a qualidade. É isso aí. Né? Desde a maior construtora, a menor. A menorzinha ainda pode ter mais funcionários, mas as maiores, ela tem fiscais e engenheiros responsáveis para poder fiscalizar o que foi contratado. Tanto a qualidade quanto a produção. Exatamente. Qualidade e produção. As medições adequadas, para não estar pagando além do que é. E isso tudo trabalha interligado. Até porque uma construtora hoje, eu não sei como é que está o mercado na parte da construção, mas um dos certificados mais importantes de se obter é ISO 9000, ISO 9001, e ele só existe se você tiver o controle de qualidade bem implantado dentro da sua empresa. Todas as construtoras hoje têm muito ISO, muito LEED e tudo mais, e até o lixo que sai da construtora, todo o lixo de obra, tá? Ele é separado e reciclado.
Entendeu? Então tem o lixo, você vê numa obra grande, você vê lá 10, 20 contentores de lixo, containers de lixo. Não, porque tem lixo específicos para cada container daquele, porque ele é reciclado para poder ter, sim, a ISO, ter certificação LEED. Então, não estou dando muita sorte, não. Estou vendo vocês falando aqui, porque já teve condomínio meu que o para-raio não tinha ligação no chão. Ele tinha 2 fiozinhos embaixo e 2 fiozinhos em cima. Só parava o raio, não levava pra lugar nenhum. Não, só parava o raio. Não, recebi o raio. Você não ia para lugar nenhum. Não descarregava o raio. Não é só um condomínio, né? A gente teve alguns condomínios assim que tinha vários erros, vícios de construção e alguns até maldosos, tá? Como esse eu te falei, a gente teve que fazer a gente colocou uma parte 3D para saber onde a fiação estava passando, para ver se estava ligado um bloco ao outro, e não tinha ligação nenhuma. A gente foi perceber que colocaram 2 pontas de fio em cima, 2 pontas de fio embaixo. E não tinha ligação nenhuma. A cordoalha não estava ligada, entendeu? Que é muito por isso que quando hoje você faz uma implantação de um condomínio, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É uma vistoria técnica com todas as áreas. E eu falo o seguinte, a gente vai do telhado até o subsolo, verificando todo o condomínio. Essa vistoria, necessariamente, se eu não tiver um engenheiro do meu lado, eu vou deixar passar muita coisa. Porque num para-raio, eu entendo de para-raio? Não. Sim. Então, o que eu faço? Eu pego aquela empresa que presta serviço de incêndio, que vai estar concorrendo ou que ganhou o contrato, e falo assim, olha, empresa, vem comigo fazer a vistoria da parte de incêndio. Então, toda a parte de incêndio, já que ela ganhou o contrato, ela vai manter aquele contrato durante 12 meses, só você vai vistoriar se o para-raio está bem feito, você vai verificar se o extintor de incêndio está cheio, você vai verificar se aquela mangueira de incêndio está correta, está dentro de um prazo legal. As normas técnicas. As normas técnicas estão sendo seguidas. Então, a gente pega muitos fornecedores que vão estar atuando no contrato para poder me auxiliar na Assembleia, na parte de vistoria e recebimento das áreas comuns. Mas esse, Paulo, a gente só conseguiu descobrir porque foi pago um relatório de R$16 mil para descobrir que o condomínio não tinha para-raio. E já tinha 3 a 4 anos da entrega, tá? De uma grande construtora, tá? Uma grande construtora, e não tinha feito a ligação do para-raio. O Marcelo, se eu te contar que eu tive situações de construtoras grandes, tá? De ter explodido um andar inteiro de gás, entendeu? A gente pega de tudo, como eu falei. Não é a questão que foi mal feito daquela construtora, não é isso não. Muitas das vezes é aquele parada de almoço, que o peão parou e não colocou a cola. Mas no 4 blocos? Nos 4 blocos? Não. Olha, como eu falei. E 2 condomínios. Como eu falei, eu não peguei. Eu não peguei. É condomínio recém-implantado? Assim, hoje está com 5 anos de implantação. Como eu falei, eu peguei um copo de requeijão dentro da tubulação. Então, existe, como eu falei, aquela lâmpada Philips, porque eu gosto da Philips, eu gosto da Ojan. Eu também gosto da Philips. Porque eu sei que tem um controle de qualidade muito forte. Agora, quando a construtora está com um prazo apertado e está naquele prazo já excedido os 180 dias, do limite, ela vai falar o quê? Vai falar assim, olha, tem que terminar a obra. Sim. Eu falo que obra não se acaba. Verdade. Obra não se acaba. Obra se entrega, entendeu? Larga-se a obra. Que no finalzinho sempre vai aparecer muitas coisas. Então, a construtora, normalmente, ela deixa uma equipe no condomínio para poder fazer aquele pente fino que falta. Ou que fazer. Ela colocou uma parte do piso todo no corredor. Depois veio o peão sem querer, derramou o martelo no chão, quebrou o piso. Ela não viu. Quer dizer, na vistoria a gente tem que fiscalizar também essa parte. Perfeito. Adorei o termo obra não se acaba, obra se larga. Obra se larga, é verdade, tá? Ai, meu Deus. E eu já peguei de todas as construtoras isso. Todas vai falar a mesma coisa, eu aprendi esse discurso. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre convenção condominial, a gente sempre fala já existindo uma convenção. Nesse caso, de quem responsabilidade para a construção da convenção condominial em empreendimentos recém-implantados? Ok, vamos lá, Wesley. Eu falo para todos o seguinte: a convenção de condomínio é uma das exigências para a construção de um condomínio. Então, quando você vai construir um condomínio, você faz um memorial de incorporação, que é um manual de tudo que vai existir naquele condomínio. E uma das etapas é justamente a convenção. Esse memorial de incorporação, obrigatoriamente, tem que ser registrado no RGI. E a minuta da convenção, ela está pensada ao memorial de incorporação. Então, quem fez a convenção foram as construtoras. Mas tem que ter assinatura dos proprietários? Tem. Só que, quando você compra aquela unidade,
aquele apartamento, aquela sala, você automaticamente está dando uma procuração para a construtora em fazer ou modificar a convenção. Isso é de praxe em todas as construtoras. Então, normalmente, quem assina a convenção são os próprios construtores com o aval dos compradores. Entendi. Entendeu? Bernardo, como que um síndico pode ajudar a estabelecer ali umas regras ou métodos de boa convivência? Onde que isso pode ser implantado e como isso deve ser feito através das experiências que vocês têm até hoje já em condomínios de implantação? Como o próprio Paulo disse, né? Primeiro passo é a gente fazer uma GE, onde que a gente vai fazer a padronização do condomínio. Sim. E logo depois a gente vai buscar o regulamento interno. Dentro do regulamento interno, a gente já deixa disponível para os condôminos uma minuta, onde que dentro desse tempo vai passar 30, 45 dias, para que possamos todos os condôminos analisarem. Depois vamos fazer um café com o síndico, explicar dúvidas, buscar respostas, né? Opiniões dos condôminos, e dentro disso a gente costuma modificar, adequar conforme a necessidade do condomínio, e depois levamos para uma assembleia para aprovação. E cada condomínio tem uma diferenciação. É diferente do outro. Verdade. Cada condomínio é diferente do outro. Eu tenho um salão de festa maior, outro menor, então eu posso pegar, copiar uma regra ali e colocar ali? Não. Entendi. Cada condomínio é criação. E principalmente, o Marcelo sabe bem disso, eu falo o seguinte: nós temos dentro de um condomínio 3 leis. É uma lei federal, uma estadual e uma municipal. Sim. Eu falo muito o seguinte: a lei federal é o nosso Código Civil. A nossa lei estadual é a nossa convenção. Sim. E a nossa lei municipal é o regulamento interno. E eu não posso estar escrito no regulamento interno uma coisa que vai sobressair a convenção. Não posso. Não pode sobrepor, né? Não pode sobrepor. Não pode. Mas acontece, né? Muito, muito comum, síndico passando por cima de convenção e sobre o Código Civil. Rasgando a convenção. Rasgando. Vamos colocar aqui dentro do regulamento interno essa item aqui que vai contradizer com a convenção. A maioria das vezes você fala assim, cara, como que o cara teve coragem de fazer isso, cara? A convenção não permite, né? Tinha coisa que antigamente era unanimidade, você teria que ter os 100%. Hoje passou para 2/3. E os caras não tinham o quórum mínimo. Para você fazer uma mudança. E o cara mudava, pronto. Né? Mudar, tirar a vaga de... Tem condomínio nosso que tiraram a vaga do estacionamento. Tirar a vaga é uma coisa que tem que ter 2/3. Mas tiraram a vaga para fazer espaço pet. E tá lá. Deixa os pets lá com a mina dele. Outro dia eu tava conversando com uma síndica, não vou falar nomes, é claro, mas a síndica falou assim, ó, vamos mudar aqui a fachada, mas eu vou tentar chamar uma assembleia para poder fazer isso, porque é importante que seja... Ela falou que não é unânime, não, né? Unânime, né? Não, modificação da cor da fachada completa, assim. O que acontece, Wesley? Existe hoje, já está pacificado já no próprio judiciário, né, do que é necessidade, do que você quer fazer, tá? Eu peguei um condomínio interditado a fachada pela Defesa Civil. Era necessário fazer? Era. Agora, vou mudar de tinta para pastilha. Eu tenho que levar na Assembleia e tem que ter um quórum específico para isso. Então, aí essa síndica virou para mim e falou assim, se eu tiver que mudar de pastilha para tirar e botar como pintura, eu vou mudar e vou peitar, porque se não tiver quórum suficiente, é melhor que eu faça do que cair uma pastilha em cima da cabeça de uma pessoa. Aí eu falei assim, não, mas existe um meio termo, dá para você tirar toda a pastilha, faz uma assembleia enquanto isso, e aí nesse período você tenta aprovar junto com os moradores. Isso. Mas as pessoas não vão descer para a assembleia e tal, e tal, e tal. Eu falei, olha, minha função não é ser síndico, minha função é trabalhar mediante aquilo que você está me pagando. Qual o serviço você quer que eu faça? Exatamente. Aí a pessoa falou, eu fui lá e fiz aquele serviço. Mas existe muita gente que se sobrepõe ou ignora a convenção e ela passa por cima disso. O síndico hoje tem que ser um mediador. Ele tem que ser um pacificador. Não adianta o síndico querer arriscar ou falar mais do que pode. Né? Quer dizer, ele tem que escutar muito os proprietários, tem que discutir muito com o conselho, verificar o que está legal que pode ser aplicado, para assim você colocar. Por esse motivo, eu quero te fazer uma pergunta. Como que funciona a resolução de conflitos entre moradores e administradores no começo, nessa implantação? Porque, como você disse, tem que ser político, né? Tem que ser calmo também.
tem que entender o lado das pessoas, mas ao mesmo tempo é um furdunço, desculpa o termo, mas é um furdunço de gente que veio de prédio que só brigava, com prédio que nada funcionava, com um morador que acabou de comprar um primeiro empreendimento agora. E aí tem conflito, é certo. Por isso que eu falo que a Assembleia de Instalação, o primeiro momento do condomínio, entendeu? O primeiro ano, 2 anos do condomínio é o mais difícil de todos, tá? Sim. Porque, vocês não se conhecem. Eu não conheço meu vizinho. E eu falo uma coisa muito interessante, o seguinte, para mim um condomínio é como se fosse uma empresa. E quando eu vou entrar na justiça contra um morador, eu vejo como se fosse um cardápio de um restaurante. Mas como assim, Paulo? Muito simples. Você vai no restaurante, o que você faz? Primeira coisa, você vê o prato e depois você vê o preço, né? Eu, num condomínio, que se eu for entrar com uma ação na justiça contra, seja quem for, eu vou para o lado direito do cardápio. Eu quero ver o preço. Opa, tá me devendo tantos meses, eu vou entrar na justiça. Qual é o nome do prato? Não quero nem saber. Sim. Porque eu sou um síndico profissional, eu não sou morador. Então não é meu vizinho que brinca meu filho com o filho dele e eu não vou entrar na justiça por causa disso, tá? Então o primeiro momento é difícil porque ninguém se conhece, né? Todo mundo tem um pouco de experiência em algum lugar, todo mundo sabe alguma coisa, né? Mas na prática você juntar todo esse caldeirão e poder fazer é muita conversa. Nós temos uma prática que funciona bem, que é o café com síndico. Então, num primeiro momento, a gente faz café com síndico a cada 20 dias para poder escutar. Somente para poder escutar. Escutar boas ideias, má ideias e falar o seguinte, gente, olha, não é assim, tem que ser assim. E divulgação, tá? Divulgar micro-regras. Entendeu? Não adianta pegar a convenção, o regulamento internacional, toma aqui. Tá aqui, é teu, você sabe o que tem que fazer. Não, vamos fazer pequenas regrinhas, as 12 principais regras do condomínio. Ah, então na academia eu tenho que estar com roupa e tênis. Tem que estar com roupa e tênis. Todo mundo sabe. Sim. Mas coloca um cartazinho lá que tem que estar com roupa e tênis. Entendi. No elevador você não pode estar molhado. Então essas micro-regras é muito importante deixar nos seus ambientes. Eu facilmente distribuiria calmante. Fala, vamos ficar todo mundo calminho, vou dar calmante para todo mundo no começo, até todo mundo se ajustar. Fácil. Vamos lá. Qual a importância de benfeitoria em condomínio no início, ali na implantação? Tem valorização aquilo dali? É importante esse tipo de benfeitoria? Como funciona? Eu falo para todos o seguinte, você olha um condomínio, uma fachada, e você vê a fachada lá com vários tipos de insufilme e vários tipos de fundo de cortina. Aí você pega o do lado, você vê com todos eles com a mesma cor de insufilme. Ah, mas vou colocar um insufilme marrom. Marrom claro, marrom escuro. Assim, ó, qualquer um serve, mas é marrom. E o fundo da cortina, ele tem que ser branco, bege ou cinza. Só o fundo. O que está para dentro da tua casa, do teu apartamento, pode ser qualquer bandeira, pode ser qualquer cor, tá? Agora, o fundo que está virado para fora, por que a gente sempre leva isso numa assembleia? Para você não perder monetariamente a valorização do teu patrimônio. Então, na hora que eu vejo, entendeu, que eu tenho uma equação, uma decoração, uma arquitetura toda bonita, harmoniosa, entendeu, o meu condomínio está sendo mais valorizado. Perfeito. Eu tenho um condomínio que, quando eu peguei, estava interditado pela Defesa Civil. Hoje é o condomínio mais valorizado, mais caro da rua. Quer dizer, a diferença deu muito grande porque a gente preza justamente para você não perder dinheiro quando você recebe um condomínio. Perfeito. Bernardo, mercadinhos, academias, salão, essas coisas que transformam um condomínio quase num condomínio parque, né? Que eles chamam, né? Condomínio clube. São implantações que você enxerga como benfeitorias válidas para a valorização de empreendimentos, mesmo que sejam empreendimentos recém-lançados? São muito benéficas. São benéficas valorizam. Até porque esse momento mercadinho é importante, porque devido à região, muitas das vezes aquela região ainda é uma região nova, implantamos recentemente onde é um lugar um pouco afastado, e o mercadinho atendeu toda aquela comunidade que ali morava. Então, todos os condôminos que ali residiam consumia dentro do mercadinho. Lavanderia isso ajudou também. muito. Lavanderia ajuda muito, né? Tá muito em alta. Um bar de piscina, eu falo para todo mundo o seguinte, condomínio que eu puder ter mais serviços, ele vai ser mais bem valorizado. Sim. Eu não quero ganhar aluguel de espaço. Entendeu? Eu vou alugar um mini mercado, eu vou querer 10%. Gente, ele vai repassar para a mercadoria. Agora, se eu pego que uma praça de mercado de 3% a 5%, está dentro do lucro dele.
E com a violência e a segurança pública como anda, quanto mais as pessoas se sentem seguras de ter uma academia, uma lavanderia, um mercadinho ali dentro do seu próprio condomínio, é melhor, né? Até para pedir pro filho descer, até desce pra mim. Uma pessoa de idade hoje, ela não precisa mais ir na rua fazer compra, ela faz compra dentro do próprio condomínio. Isso. Né? Que isso já ajuda bastante. Todo que serviço que possa agregar valores para o condomínio é importante. Entendeu? Se eu tenho um espaço que eu posso fazer um espaço de manicure, de salão de beleza, que é destinado a isso, vamos colocar. Entendeu? É um custo que o condomínio tem, que eu vou pegar todo o reembolso de água, de luz que for gasto. E quanto que isso é bem visto pelos moradores no início? Demais da conta. É mesmo? Muito aceito. Muito aceito. Que legal. Muito aceito. Qualquer tipo de serviço que vai agregar no condomínio é muito bem aceito. São tipos de coisas que acho que me leva à próxima pergunta. São esses os tipos de experiência que uma empresa de sindicatura profissional consegue trazer para dentro de um condomínio recém-implantado que um morador, que fosse um morador síndico, não conseguiria? Essa é uma das vantagens? Eu falo até agilidade, tá? Agilidade de um processo. E muitas das vezes faz o seguinte, vocês não são tão rápidos na hora que eu for comprar uma mercadoria. Assim, eu não sou tão rápido que se eu fosse morador, eu ia cotar com uma pessoa, ia comprar e ponto. Sim. Por eu ser uma empresa que tem que prestar, eu tenho que prestar contas para todo mundo, eu tenho que cotar no mínimo em 3. Sim. Mas a agilidade nossa, a gente já sabe o que deu certo, o que deu errado naquele condomínio. Então, assim, olha, aquele mini mercado não funciona. Vamos colocar outros mini mercados que não seja aquele. A gente vai trazer, né, benefícios para o condomínio muito mais rápido, porque nós já vivemos implantações em mais de 50, 100, 200 condomínios. Então, a gente já sabe que fez errado. Nós já erramos no passado? Já. Então, vamos trazer as soluções boas e práticas para aquele condomínio ter o menor impacto possível. Então, é exatamente o que o Paulo está falando, porque como a gente já tem uma expertise, né? A Sim. gente já sabe as empresas, as melhores empresas do mundo condominial. E, às vezes, um síndico morador, né, como ele não tem esse conhecimento, acaba chamando uma empresa que, de repente, não seja tão boa, ou, de repente, contratando uma empresa porque conhece o primo do dono, essas coisas assim, e acaba trazendo, às vezes, né? A gente acabou de assumir um condomínio agora que a antiga síndica fechou um contrato de 5 anos com a empresa aí terceirizada. Eu também peguei um desse parecido. Peguei então, 5 anos. 5 anos. Anos. Isso aí é uma coisa inadmissível. É até uma indicação do nosso jurídico, fala assim, contrato tem que ter, no máximo, a data do período que vocês ficarem como síndico. É o que a lei determina. É que a lei determina. E o que acontece? De repente, um síndico morador não vai ter essa expertise, ou, de repente, pode ser que, de repente, ele conheça alguns amigos que tem aquela empresa e acabe contratando e trazendo problema futuro para o condomínio. Vou dar outro exemplo mais, tá? Eu peguei um condomínio e esse condomínio, a empresa de limpeza e portaria, ele é de um morador. É pior ainda. Ou seja, Wesley, eu não consegui tirar a empresa. A limpeza é horrível e eu não consigo tirar. Imagina. Um outro condomínio, nós pegamos um problema de furto de energia do bar da piscina e quando nós tiramos e identificamos isso, nossa, os viúvos do bar ficaram malucos. É o seguinte, saiu aquele meu amigo, porque ele é proprietário de uma unidade dentro. Então eu falo o seguinte, quando for colocar algum tipo de serviço, não coloquem demoradores. Perfeito. Não coloquem. Vá no mercado e contrate uma empresa. Existem empresas, como eu falei, como a Lâmpada, Ojan e Philips, e as outras de segunda linha. Você vai escolher o que você pode pagar. Sim. Então, dentro da empresa de limpeza, existe primeira, segunda e terceira linha. Você escolhe o que você quer de serviço. Se aquela empresa vai ter um fiscal fiscalizando, se de noite, de madrugada, alguém da portaria vai estar lá fazendo a ronda, se vai ter supervisão externa, para verificar, se todo dia alguém da empresa liga lá para o condomínio para saber se faltou algum funcionário. Então, esse é o diferencial, às vezes, de um fornecedor. O serviço pode ser parecido, mas o diferencial está justamente nisso. O que você falou agora me lembrou de um caso aqui que eu acho que todo mundo aqui nessa mesa deve ter muito caso para contar, né? Deve ter muita história. E eu também tenho algumas histórias aqui e uma delas é voltado a isso aí que você falou do morador ser dono da empresa. Eu fui fazer uma obra na Ilha do Governador há muitos anos atrás e era uma fachada, estava recuperando a fachada, era um prédio pequeno e eu pintava aquela fachada e no dia seguinte a síndica me ligava falando, Wesley, apareceu uma mancha na fachada. E era sempre na mesma posição e a mancha corria exatamente vertical assim, durante um bom pedaço, mas tirava, lavava aquilo que eu tinha feito assim. E eu falava, caramba, será que é algum vazamento interno e eu não consigo observar? Aí eu pintei de novo, aí na terceira vez eu falei assim, se acontecer de novo, eu vou ter que quebrar a parede e vou descobrir. E aí a síndica, olha, o pessoal tá reclamando, tem morador aqui reclamando, falando que vocês não estão pintando direito, não estão usando material de qualidade. Eu falei assim, material de qualidade tá aqui, esse tá...
Aí, na terceira vez que eu fui pintar, eu peguei um funcionário que morava na Ilha do Governador e falei pra ele assim, cara, você tem disponibilidade de passar a noite no prédio? Aí ele tem, por quê? Eu não quero que você fique no prédio, não. Eu quero que você fique dentro do carro, deitado, olhando pro prédio. Chegou a noite, dois caras, um de uma janela e outro da outra, pegava um balde de água e ficava tacando na fachada pra manchar e tirar a tinta. E aí o meu funcionário filmou, e aí chegou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Assim, ó, cada um com um balde, e aí... Espírito de porco, né? Não. Você sabe o que é já, né? Eu já sei, eu já sei a resposta. O que é, então? Essa pessoa que estava tacando um balde de água, ela perdeu o serviço que ia fazer no prédio. Exatamente isso. Ele era empreiteiro. E ele queria deixa de ser espírito de porco. E ele queria fazer o serviço. E o Vitor também estava sabotando o serviço para poder mostrar que a gente não está fazendo de qualidade. Por isso que eu falei, não contrate ninguém do condomínio. É verdade. Eu já tive que colocar câmera na fachada. Olha só. Eu tive que colocar câmera na fachada. Já vi uma pessoa jogar... Numa outra fachada nossa, a pessoa jogou detergente. Eu já tento pegar lixo, principalmente com essas ondas de garden, né? E é legal, bacana, que você tem um garden embaixo, no térreo, né? Mas, coitado, o garden às vezes sofre, né? Então tem que colocar, às vezes, câmera, né? Pegando aquela fachada toda para saber de onde está vindo o lixo que ele está recebendo. Guimba de cigarro, muito. Guimba de cigarro é o de menos. Tem outras coisas mais que voam lá de cima. Olha, eu quero fazer uma pergunta aqui, eu acho que eu estou me estendendo um pouco, mas o assunto está tão legal, desculpa, mas vou me estender um pouquinho. Há pouco tempo a gente esteve aqui com a Pronad, que é um novo selo regulamentador de administradoras, mostrando a importância de ter uma auditoria, de ter empresas que tenham certificação e controle sobre aquela execução daquele serviço pelas empresas. Eu não sei o que você vai perguntar, não, mas já concordo. Então, eu sei que você me conhece, então termina a minha pergunta. Não, então. eu acho também que eu vou tinha terminar. que ter um selo. Eu termino para você. Então, Paulo, fica à vontade, Paulo, você é o convidado. Você sabe que eu em assembleia, às vezes eu estou numa assembleia, a pessoa está pensando em fazer uma pergunta, eu já sei qual é a tua resposta. Já entendi. Então termina a pergunta aí, Marcelo, para mim. Então, Paulo, o que você acha de eu ter uma certificadora, né, para os síndicos também profissionais, para a gente tirar, né? Hoje, o que está acontecendo? Às vezes a gente vai para uma AGO, vê 10 empresas síndicas lá que a gente nunca ouviu falar no mercado, não sabendo nem se são síndicos mesmo, e não tem uma certificação. Né? Isso. O que você acha, de repente, ter uma certificação dos síndicos? É isso, Wesley? Parabéns pela pergunta, Marcelo. Muito boa. Eu sou muito inteligente. A gente não combinou, mas eu já sei qual é. Eu acho que a fiscalização é a coisa mais importante do mundo. Tá? Eu, quando pego um condomínio, se for de grande porte, eu chego na Assembleia e peço para que seja contratada uma auditoria externa independente para ver as contas. Assim, Paulo, você quer um auditor para ver suas contas? Assim, gente, a auditoria não é castigo, é um presente que eu recebo. Tá? Então, ele verifica antes um pepino que pode acontecer. Hoje, no mercado, infelizmente, existe mais síndicos que não são profissionais, que acordaram síndico e falaram assim, vou fazer um curso de 4 horas e me tornei síndico profissional. Mas não tem essa expertise. Olha quantos problemas o Marcelo já passou, quantos eu já passei. Isso a gente está trazendo uma vida eterna. Né? Quantos casos difíceis, entendeu? Quando eu falo num condomínio, o condomínio é complexo. O condomínio é um ser mutante. Cada dia tem um problema diferente. Né? Tem os bastidores que ninguém vê. Eu já peguei de tudo em condomínio. Tudo que você possa imaginar. Né? Então, se você não tiver uma explosão de um andar inteiro, não saiu em nenhuma mídia social. Né? Porque assim, gente, eu vou denigrir a imagem daquele prédio. Então, vamos tentar controlar. Né? Essa parte de uma certificadora para nós, independente. Tá? Eu acho que o síndico pode ser uma profissão, o síndico profissional, né? Tal como várias outras, mas que tem que ser, sim, o seu sindicato, a sua lei, a sua determinação. Não está vinculado automaticamente com uma certificadora de condomínio. Tá? Condomínio, administração de condomínio é uma coisa, a administração do condomínio dia a dia operacional é outra. Tá? São dois assuntos bem diferentes que eu acho super válido nós da categoria. Eu falo que eu não tenho síndico concorrente, eu não tenho empresa concorrente, eu tenho empresas amigas, conhecidas. Vários meus ex-funcionários se tornaram meus amigos de trabalho.
estão trabalhando em outras empresas hoje. Né? E não é por isso que eu estou brigando com eles. Claro. Né? A gente tem que se unir cada vez mais, porque tem síndicos pequenos e ruins, né, que acabam dando um transtorno muito grande no mercado. Isso, é verdade. Olha, eu tive uma experiência péssima com um síndico profissional que era daqui antes. Assim, olha, é que nem gerente de banco. Entendeu? Eu gosto daquele meu gerente. Ele saiu de um banco e entrou no outro. E eu fui atrás dele. Sim. Ele saiu de uma agência e fui na outra. Eu fui atrás dele. Agora, já peguei agência, já peguei gerente ruim de conta? Já, várias vezes. Ah, eu não gosto daquele banco porque o gerente é ruim. Mas não é o banco, é o gerente. Entendi. Né? Então, o síndico ruim acaba dando uma negatividade naquela tua bandeira, naquela tua marca. Deixa até complementar, né? O Paulo também tem vários síndicos prepostos, né? Sim. Às vezes, dentro do condomínio mesmo, dentro da nossa empresa, nós temos vários tipos de perfis de síndico preposto. Um mais operacional, outro mais administrativo, outro mais financeiro. E até mesmo quando a gente entra num condomínio, que a gente pensa assim, esse aqui está com muito problema operacional. A gente coloca um síndico operacional, mas quando a gente coloca, a gente entende que o problema ali não é operacional, é mais administrativo. Exato. Então a gente começa a rever o nosso percurso, né? Fala, não, vamos tirar esse síndico preposto e vamos botar esse cara mais operacional. E quando o cara é sozinho? E quando o cara é o síndico, que de repente o cara era um bancário, vamos supor, né, trabalhando na área, o cara tinha um perfil mais financeiro, mas o cara é totalmente sem saber operacional. E como que a gente... E aí você coloca dentro de um condomínio que deveria ter um síndico operacional. Marcelo, eu vou te dar uma outra resposta para isso, tá? Tem um condomínio que eu comprei, tá? E lá tem é um condomínio clube muito completo, tá? E tem uma banheira de ofurô. Tem duas. Tá? Aquela banheira de ofurô não é quase usada. Acho que deve ter, dos 300 e poucos moradores, deve ter acho que 2 ou 3 que usam. Tá? Entrou um síndico lá. Sabe o que ele propôs? Acabou com a banheira de ofurô e colocou uma floreira. Aí, eu te pergunto o seguinte. Eu comprei aquele condomínio só por uma só coisa. Não, comprei aquele condomínio só por causa de uma coisa. Por causa da banheira de ofurô. Sim. Então, o direito de propriedade tem que ser preservado. Quer dizer, essa parte de não conhecimento é o que nos traz justamente uma sindicatura profissional mal feita. Quando você fala sobre qualidade do síndico e que alguns pequenos síndicos, eu vou até usar um termo muito pejorativo, mas que não são competentes o suficiente para estar naquela função, podem denigrir uma classe inteira através da sua atitude, né? E acontece isso com alguma frequência, por exemplo... Essa semana eu escutei um morador, eu estava indicando uma pessoa e ele falou assim, eu não coloco síndico profissional aqui porque síndico profissional só pensa em ganhar dinheiro. Ele não se preocupa com o condomínio, ele não entende as dores do condomínio. E quando eu penso isso, eu penso em outras várias frases que eu já escutei na minha vida, e uma delas é uma frase muito polêmica, e o que eu quero pedir desculpa aos três que estão aqui na mesa, mas que eu tenho que fazer, que é, o síndico faz parceria, não, o síndico tem interesse financeiro na escolha da empresa. Ele tem parceria com escolhas de empresas e isso dali beneficia uma empresa ou outra. E, cara, eu tô no mercado, eu vejo que não funciona assim. Com síndico profissional não funciona assim. Mas eu queria escutar de vocês. Como é que isso funciona? Por isso que eu te falei algumas coisas antes. Primeira coisa, auditoria externa. Não é castigo, é um presente. Exatamente. Porque uma auditoria externa, ela já vai verificar. É o seguinte, olha, se essa xícara aqui custa R$10, já estou comprando por 15, está muito fora do mercado. Uhum. Segundo ponto, no mínimo 3 orçamentos para poder fazer aquele serviço ou contratar aquele tipo de empresa. E, logicamente, eu tenho que comparar maçã com banana, maçã com maçã, banana com banana. Empresas de limpeza existem quando diversas... Quando você fala de auditoria externa, já apareceu a Richard Conte. O Richard Guedes, ó. Inteligência artificial. Já falei, aparece. É só parecer que o Richard isso foi combinado? Não foi. Mas o que eu falo é o quê? Tá? Existem empresas de primeira e segunda linha, do mesmo tipo de serviço. Né? Eu, recentemente, você vê que eu não divulgo, tá, no meu Instagram, eu não divulgo qual foi a empresa que eu fui visitar. Mas recentemente eu fui visitar uma empresa de elevador, entendeu? Que ela para qualificar dentro de um serviço. Sim. A empresa de elevador também apareceu ali. Ó. Aí, tá vendo? Tá vendo aí, é só falar, rapaz. E aí, deve ter algum algoritmo aqui. Tem algoritmo. E aí eu falo, por que isso? Tá? Porque existem empresas e empresas. Quando eu falo de limpeza de um condomínio, a gente fala assim, você usa o que para limpar teu condomínio? O mesmo que eu uso lá em casa. Veja, Ajax, alguma coisa desse tipo? Não, tá erradíssimo. Entendeu? Tua casa você limpa com isso. Condomínios são produtos químicos que são diluídos para poder fazer a limpeza. Agora, é feito isso tudo dentro do teu condomínio? A pessoa que está manipulando, está usando luva, está usando EPI,
Então, esses problemas todos que eu vejo o quê? A empresa tem um seguro para com o condomínio de responsabilidade civil. Sim. Entendeu? A pessoa vai garantir que aquele funcionário, quando for embora, demitido, não vai estar na justiça contra o condomínio. Então, por que às vezes pode ser um pouco mais caro ou até não? Porque você coloca o seguinte, olha, dentro do mercado tem mais 10 empresas boas de limpeza, tem mais 10 empresas boas de elevador, e vamos tentar escolher entre essas 10. Agora, quer colocar ruim? É aquele caso que eu te falei do condomínio. Né? Eu não consigo tirar a pessoa que ele é morador. Né? E isso acontece, infelizmente, muitas vezes. A pessoa chega assim, Paulo, olha, eu tenho um preço aqui de portaria, R$500 mais barato. Aí fala assim, ó, qual é o imposto que essa pessoa está pagando e qual é o imposto que a empresa hoje está pagando? Ela tem supervisão noturna? Ela vai colocar uma viatura aqui quando necessária? Perfeito. Então, esse é o diferencial. Eu contei o caso desse condomínio que estourou a tubulação e me mandaram a equipe sobressalente. Me mandaram a viatura lá para poder ficar tomando conta que era próximo de um morro, do Morro do Borel. Né, para poder me dar o quê? Segurança aos demais condôminos. Esse tipo de parceria, que eu chamo de parceria, que eu liguei para o gerente da empresa, liguei para o dono da empresa e falei assim, olha, estou com um problema... Solucionar um problema, uma emergência, né? Wesley, se eu te ligar de madrugada, Wesley, olha, estourou um cano aqui, pô, me arruma alguém para poder consertar. Meu telefone fica ativo 24 horas por dia para poder atender. Quando as pessoas falam parceria, é justamente isso, que eu saber poder que pode contar ligar, com aquela pessoa. Sim. A Seleto é um parceiro do próprio condômino, porque eles podem ligar 24 horas por dia para nós, de madrugada, Réveillon. Eu peguei um Réveillon... Ih, Paulo, o que vai acontecer de gente ligar essa madrugada pra você? Mas olha como... Olha, o Réveillon, eu tava viajando... um Réveillon desse e pegou fogo no elevador, tá? E aí, ligaram para mim, o que foi que eu fiz? Liguei pro Bernardo. Bernardo, olha, assume lá o BO. Sobrou pra você, Bernardo. Chama a Renata. Atendo sim, Bernardo. Não, o que a gente fala é o seguinte: o mais próximo do contrato Claro, que vai atender primeiro. Tá? Nesse caso eu estava bem distante. Bernardo, só botar você. Eu vou fazer Não questão. Foi pra Renata. Eu vou fazer questão de no dia 31 de dezembro. 11h59 da noite, ligar pro Paulo pra ver se o Paulo vai atender. Se ele atender, aproveita e pede champanhe. Aí eu vou falar assim, ó, feliz ano novo. Eu acho que eu vou te contar. Como tá em casa, assim, agora um sábado, vou tomar meu vinhozinho, aí eu abro, tomo a primeira taça, o telefone toca. Assim, pronto, já era. Entendeu? Eu tô jantando, normalmente comigo é sábado à noite, tô jantando, aí os clientes começam a me ligar, começam a perguntar coisa, e eu dou muita consultoria, quase que gratuita, né? A pessoa tem dúvida, o síndico tem dúvida, principalmente síndico morador, e eu sempre me coloco à disposição, olha, o que você precisar, você entra em contato comigo, eu tento te esclarecer, você não é novo nessa função, nesse cargo, e eu me coloco à disposição para te explicar alguma dúvida. Só que as pessoas fazem questão de ligar, sei lá, 9 horas da noite do sábado, né? Isso aí. Aí eu atendo com uma boa vontade e tal. Aí eu te falo... Wesley, tem uma coisa que eu acontece, eu cortando minha picanhazinha, mal passada. Final de semana, quando eu ligo pro Paulo ou quando o Paulo me liga, a primeira pergunta é: aconteceu alguma coisa? Antes de qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa? Aí depois a gente começa a conversar. Quando você me liga, você e o Marcelo também me ligam, eu falo assim, é algum problema? Não fala agora não. Mas olha, não fala agora não. Normalmente eu mando mensagem primeiro. Marcelo, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, o meu telefone fica 24 horas por dia. Sim. Agora, haja com respeito. Sim, isso aí. Eu também tenho família, entendeu? Eu também tenho pet, eu também tenho filhos, quer dizer, eu tenho tudo isso que vocês têm. Então, ou seja, depois de um determinado horário, a gente aprendeu desde cedo, desde criança, o seguinte, qual é a etiqueta? Aí depois das 9 horas da noite não se deve se ligar para a pessoa. Né? Então vamos tentar respeitar um horário. Se for emergencial, me liga. Agora, se fala o seguinte, o elevador quebrou, liga para a empresa de elevador. Não liga para mim, tem eu não um sou plano técnico. De contingência que a gente faz dentro. Não, ainda tem um morador que fala o seguinte, quando fala o seguinte, e se o prédio pega fogo? Você aí vai você me me atender, liga. não? Aí Aí eu você me liga. falo, não me liga não, liga pro bombeiro. Primeiro é bombeiro. Liga pro bombeiro. Primeiro Depois você bombeiro. me avisa. Pra mim, me liga bombeiro. perguntando assim, ó, te atrapalhei? Sábado à noite. Te atrapalhei? Olha, não, fica tranquilo. eu acho que é que nem advogado, quando você chega no advogado assim, doutor, dá uma olhadinha aqui nesse processo. Não é olhar o processo, coitado. Ele vai ter que eu quero entrar. parecer. Quero parecer. É diferente. Já que você falou de pet, eu vou fazer minha última pergunta, que a gente já tá com 1h20 de programa. Opa! E eu Passou rápido. Passou bem rápido. E aí é o seguinte, quando você falou de pet, eu vou juntar duas partes de uma pergunta numa mesma e você responde separado.
Existe número máximo de pessoas que podem residir numa mesma unidade e existe número máximo de pets que podem ficar dentro de uma mesma unidade? Tá. Você fez uma pergunta muito interessante, que é aquilo que eu falo. A lei federal, estadual e municipal. Sim. Tá? O Código Civil brasileiro, ele não prevê a quantidade mínima ou máxima de unidades dentro De pessoas. Pessoas dentro daquela unidade. Lógico, existem as normas técnicas dizendo o seguinte: cada pessoa tem que ter um espaço de 3, 4, 5 metros quadrados, né? Que é a norma que você vai calcular um salão de festa. Quantas pessoas cabem naquele salão de festa? A norma de engenharia fala que a cada 4, 5 metros é uma pessoa. Então tem um salão de 200 metros, divide por 5, então 40 pessoas. Em casa, era muito comum antigamente, eu não vou falar o nome da empresa, de construção pesada no Rio de Janeiro, que estava criando o Rio de Janeiro, e fazerem apartamentos, não é da época de vocês, por isso que eu falei, eu estou falando de coisa muito antiga. Tô pensando se não é da minha época ainda. Aí, tá vendo? De fazer o cama quente. Tá? Não, O que é o cama quente? O cama quente era aquele apartamento que era alugado pela construtora, para poder construir aquela rua, ou construir uma estação de metrô, e que trabalhava-se 24 horas por dia. E Revezava, o peão revezava para dormir à noite. Então, dia dorme o peão, de dia dorme outro. Então, era muito comum isso. Eu tenho como proibir isso? Não. Eu aluguei aquela unidade. Com relação a pets, eu posso ter 10 pets ou 20 pets, desde que não atrapalhe os demais. Entendeu? Eu posso ter 20 pets dentro da minha casa, desde que não atrapalhe os meus vizinhos. Senão, eu posso começar a ter... Mesma coisa, eu posso ter 20 pessoas morando? Pode, desde que não atrapalhe meus vizinhos. Entendi. Entendeu? Hoje em dia, o rateio, o custo maior de terem 10 ou 20 pessoas morando, o que é? O rateio de água. Hoje a água já virou uma obrigação. Né? Os prédios novos, né, também, né? os prédios novos de 8 anos, de 10 anos para cá, todos os prédios são obrigados a ter medidor individual de água. Medidor, não é hidrômetro. É um medidor individual de água. Para o condomínio poder cobrar. Né? Então, isso hoje já facilitou bastante. Né? Facilitou bastante. Então, esse custo da medição de água já é uma conta a menos que eu tenho que dividir com todos, que pode ter um morador ou 10 moradores dentro de casa. Entendi. Fala aí, Marcelo. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que o síndico, ele toma conta da área comum. Isso. Não é isso? Das áreas autônomas, cada um tem a sua lei de propriedade. Exatamente. Então, o síndico não tem poder para decidir quantas pessoas vão morar dentro da sua casa e nem quantas pessoas vão te visitar. Estou te falando isso porque a gente tem um amigo em comum, né, que estava proibido de colocar os pais dentro da casa. Olha. Né? Que falou que os pais não poderiam fazer parte, porque já tinha muita gente morando. Né? E, então, a síndica era a esposa dele? Não queria que os pais viessem morar junto. Não. A síndica que era... Eu falei que a síndica era a esposa do síndico. Não é mais, vamos falar nisso, não. Né? Mas acontece, né? Acontece, de vez em quando, a gente pega uns comédia desse no mundo condominial que quer determinar, fazer regras que não existem. Marcelo, eu falo o quê? Não adianta a gente criar uma regra se a gente não pode cobrar. Sim. Tá? Você não falou de um caso muito polêmico, por exemplo, uso de maconha dentro de casa. Exatamente. Posso fumar maconha dentro do meu apartamento? Pode, desde que não atrapalhe os outros. Sim. Agora, na hora que está atrapalhando os outros... Atrapalhar não é subjetivo? Sim, quando o cheiro sobe, que vai no meu apartamento, que eu sinto aquele cheiro, está me atrapalhando. Sim. Entendeu? Está me incomodando. Então, eu posso sim... Mas entendeu? também serve para um churrasco. Serve até para um churrasco. Eu posso sim, como condômino, entendeu? Se eu tiver uma churrasqueira determinada naquele local, que está na planta do prédio memorial de corporação, tá ali a churrasqueira. Se eu comprei o primeiro andar virado para a churrasqueira, eu sabia que tinha uma churrasqueira ali. Sim. Agora, se o meu vizinho está fumando maconha dentro de casa, está me incomodando, entendeu? Eu posso fazer alguma coisa? Sim, pode. Aí fala assim, não, a direito de propriedade está dentro dele. Não, está me incomodando. Tudo que te incomodar e tiver dentro da lei, eu vou poder atuar. Entendeu? Vou poder atuar conversando com a pessoa, dando uma notificação, ou até mesmo, se for o caso, entrando na justiça. Desde que o morador também registre a ocorrência, né? É porque a maioria das vezes o que acontece? As pessoas estão se preocupando com o cheiro da maconha, alguma coisa assim, mas avisa pro síndico. Olha, não faz uma ocorrência, não faz nada. Às vezes cheiro do pet. Às vezes latido do... Às vezes pessoas acumuladoras dentro de apartamentos. Eu tô com um caso agora, exatamente agora que você falou, desde que a pessoa se manifeste. Me chamaram e falaram assim, Paulo, eu quero que você faça uma reunião pré-assembleia, porque alguns moradores querem conversar contigo.
Mas ninguém quer se identificar e levantar o dedo na hora para poder acusar do problema. E como que você vai multar? Como você vai notificar se você não está em um registro? Se os condôminos não participarem e não ajudarem, não tem como. Como é a frase que você fala? Sem queixa, sem crime. Sem queixa, sem crime. O que fala, tá? Se eu não tiver um condômino, eu não vou chegar. Marcelo fez uma coisa errada. O Wesley me falou. Marcelo, o Wesley me falou disso. Não, eu vou chegar para ele e dizer assim, Marcelo, olha, tem uma coisa errada que você está fazendo que vamos corrigir. Eu não preciso apontar quem foi a pessoa. Sim. Então é comum as pessoas me ligarem, me mandarem foto. Olha, fulano tal fez coisa errada. Tranquilo, eu vou resolver. Entendeu? Eu não preciso acusar a pessoa. Perfeito. Entendi. É uma boa convivência, entendeu? Do dia a dia com todos. Olha, quando você fala de coisas polêmicas e tal, me vem a ideia na cabeça de casos que eu já ouvi falar sobre janelas de frente que o morador de frente andava pelado dentro do apartamento. Isso. E aí incomodava, mas não incomodava a pessoa, incomodava o marido da pessoa. Porque, então, assim, quando eu falo subjetivo, é porque, na verdade, é da interpretação de cada um. De cada um. De repente, pra mim, seria insuportável a ideia do cheiro da maconha. Tem gente que conviveria e o cara bem. Tá assim, porra, também vou aproveitar, vou usar também. Então, assim, é muito subjetivo. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Olha, eu passaria acho que um dia inteiro conversando com vocês, que é um papo agradável, gostoso. A gente tem muito o que falar, tem muita conversa. Tem sempre muita coisa para falar aqui, né? Marcelo, agradecer o convite dos obrigado, dois. Paulo, obrigado, nós agradecemos e com isso hoje nós estamos tentando desmistificar um pouco da ideia, né, que muita gente ainda tem, retrógrada e boba, da elitização pela contratação de um síndico profissional. Pelo contrário, nós mostramos o quanto é importante, o quanto é fundamental para ter uma boa gestão, empresas como a Seleto, como a Chamar, empresas de sindicatura profissional que consigam dar esse suporte para o morador. Eu vou até te corrigir, eu não vou falar que é elitizar, tá? O Marcelo Chamar, uma empresa bacana, perfeita, trabalho dentro da norma, tudo certinho, eu estou valorizando o meu condomínio. Exatamente. Isso. Não é elitizar, é valorização. Então é vamos falar isso. valorização. Não é elitização. Valorização. Descobrimos hoje que é uma valorização e é imprescindível ter uma empresa dessa para poder criar uma boa gestão e evitar inúmeros problemas. É Perfeitamente. Isso? Perfeito. Então, eu quero agradecer você de casa, Marcelo. Só terminar assim, um condomínio bem implantado, tá? Você vai ter as regras vão seguir por vários anos. Quando já começa errado, termina errado. Antes de você finalizar, eu vou falar. Eu tenho um condomínio há 8 anos no centro, condomínio comercial. Se você for lá hoje, você vai perguntar assim, esse condomínio foi entregue quando? Entendeu? Tem quanto tempo? 6 meses, 1 ano? Entendeu? Que legal. Ele está zerado desde que foi entregue. Está perfeito. A manutenção em dia, tudo bonito, tudo funcionando. Né? Então, essa é a diferença. Boa gestão. É a valorização, é o condomínio na região mais bem quisto, mais bem procurado. Mas isso é expertise no assunto. Não é para qualquer um também. Né? Isso daí é saber fazer, como eu sei que Marcelo sabe, como eu sei que vocês sabem, Bernardo, você. É uma boa gestão, mas também é da expertise da empresa, que sabe fazer um bom trabalho em implantação e gerenciamento. É o carinho e qualidade que o Marcelo coloca na empresa dele, que eu coloco na minha empresa, que tantos outros síndicos, amigos colocam nas suas empresas. Entendeu? Isso que é mais importante. E eu coloco nas minhas obras. Você de casa, gostaram da entrevista de hoje, que na verdade foi um bate-papo bem informal, mas ao mesmo tempo ficamos com várias perguntas e um gostinho de quero mais. Exatamente. Em breve convidaremos vocês novamente para poder participar. Muito obrigado. Se vocês obrigado. puderem nos dar esse Com prazer. certeza, com todo prazer. Então, deixa eu falar, a Celé também é especialista em condomínios comerciais, tá? Sim, pode ser um assunto. Ó, você, se quiser deixar lá no comentário, deixa lá, você conhece a Seleto, deixa lá um comentário e pede para eles voltarem para falar sobre condomínios comerciais. E tem uma pauta grande, tá? Tem bastante coisa. Água. A água é um outro tema que só para um podcast falar tema de 414? água. E o que? Exatamente. Nós Tema dentro de 414. condomínios comerciais. É o que mais está sofrendo. Tá mais sofrendo, é verdade. Nós tivemos aqui um podcast falando sobre tema 414 com logo o no Dr. começo. Thales Arruda e com Thales Arruda. Com o Dr. Diogo Coelho. Diogo É o Coelho. metro cúbico mais caro do Brasil, é o nosso. Reais, se não me engano. É mesmo? É. Também falamos sobre isso com uma menina que teve aqui, a Marina Meloni, que ela fala sobre sustentabilidade em condomínios. E a gente tá falando que essa prática do 414 acabou com todas as possibilidades de prática sustentável de água. Exatamente. Todas as metodologias que eram para poder promover uma sustentabilidade, os outros agora não tá nem aí, porque tá pagando. Porque era um benefício, né? Era sustentabilidade e era economia. Acabou a economia, os outros tá pouco se lixando para isso, sustentabilidade agora. O bem escasso no mundo todo, mais caro do mundo. E o próprio governo tá dando uma dessa agora. As concessionárias. Né? Mas
Eu não vou falar de Eu não vou política. entrar, Eu não vou falar de política. entrar Eu no não vou falar de mérito. política. Obrigado você de casa pela audiência. Eu quero lembrar vocês que nossos patrocinadores estão nas telas laterais. São sempre empresas muito responsáveis e muito idôneas, ao qual nós nos responsabilizamos também pela ideia do compromisso que eles têm com a qualidade do serviço que eles atendem a vocês. Lembrando que a descrição desse vídeo vai ter os contatos da Seleto Síndico, caso vocês estejam querendo implantar um condomínio ou caso vocês estejam procurando um novo síndico profissional. O do Marcelo também tá, porque eu não posso falar dessa chamada. Não, tem que falar do Marcelo. Chama os dois. Chama os dois. Então fica legal. Obrigado você de casa e tchau, mundo condominial. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. gente. Um abraço. Tchau, tchau.